Bom dia, gente. Desculpa o atraso, mas já estou aqui, tá? É só um pouquinho que eu tô tentando ligar minha câmera. Tô aqui, calma, vai dar tudo certo. Gente, olha só, hoje é o dia que a gente tem que fechar as nossas notas, vocês sabem, né? E eu tenho que fazer um checklist aqui rápido, mas vou ter que fazer, porque tem algumas pessoas que não me enviaram as atividades ainda. Se eu falar o seu nome, olha só, tem duas coisas aqui que vão acontecer agora. Vou fazer o checklist, para a gente saber onde que estão essas pessoas, né? O que está acontecendo. E se você me enviou de ontem à noite para hoje, é só você falar assim, professor, já enviei, porque eu não visualizei ainda, ok? Então, terminando nossas aulas hoje, eu vou fazer isso. Bom dia. Bom dia. Ô, professor, então assim, vai só falar que não fez, né? Vou falar quem eu não vi ainda, quem eu não recebi. Aí, se você já enviou, você fala assim, professor, eu enviei, você que não viu ainda. Você, então tá, você tá aqui no meu zap, eu vou ver daqui a pouco. Professor culpado, hein, professor? Hã? Tá sempre culpado, hein, professor? Ó, vamos lá, hein? Primeira série B, vou começar, tá? Primeiro pela primeira série B, quem eu não achei aqui ainda. É Arthur Pandolfi, tá por aí, Arthur Pandolfi? Não, né? Alguém viu? O Arthur tem participado das aulas? Vocês têm prestado atenção? Alguém pode me falar? Tem dia que ele entra, hein? Tem dia que ele dá uma aparecida, né? Não tá sumido de vez, não. Ok. Vamos botar uma interrogaçãozinha aqui pro Pandolfi. Bianca, Eu já te enviei. já? Ok, ótimo. Me enviou ontem? Segunda. Você botou seu nome, Bianca? Tipo assim, Coloquei. Bianca. Coloquei meu nome, minha turma e a escola. Espera um pouquinho. Deixa eu te achar aqui. É porque, gente, eu tenho 3 escolas com 900 alunos. Então, vai... É assim, tô recebendo em torno aí de 200, 300 mensagens por dia. Sem exagero nenhum, tá? Henrico. Henrico tem participado da aula, tem aparecido. Tô vendo o Henrico meio sumido. Não, né? Eu já vi a cara de vocês. Achei aqui, tá, Bianca, o seu? Tá. Vamos ver. Henrico, vou dar uma interrogaçãozinha aqui. Dazi. Gabriel Dazi. Vou botar meu número aqui para todo mundo. Peraí. Eu pensei que eu tava no grupo lá. Já me colocaram no grupo de vocês. É hoje, hein, gente, que fecha as notas. Quem não enviou tem que enviar hoje. Dazi também tá aí dando uma sumidinha. Gonçalo. Gonçalo tá por aí? Gonçalo não tá, né? Ok. Gustavo. Tá aqui, interrogaçãozinha. Lucas me enviou. Eu acho que eu vi sua fotinha, não foi, Lucas? Eu só não vi ainda, mas eu vi que você enviou. Marina, ok. Marina me enviou ontem de madrugada. Matheus. Matheus não vai enviar, não. Qual? O Qual? Neida. Ah, tá. Você fez, Gustavo, mas você me enviou? Ô, professor, esse daí é o A, né, não? É o A. Ah, você falou que você ia começar pelo B? Não? Você botou seu nome, Gustavo?
Matheus Uneida tá por aí? Depois eu vou olhar aqui o Gustavo. Lucas Garcia. Eu já vi. Matheus Uneida não. Pedro, você vai me enviar ainda? Tá me pedindo o telefone aqui, vai me enviar hoje? Rafael Cesana. Cesana. Frank, Oi. vai aí no privado aí que eu vou te mandar um negócio aqui no chat aqui privado. Pode me mandar pode escrever no privado aqui do bate-papo, ou pode escrever no Zap também, que meu Zap tá ligado no computador. Sara Andrade. Te enviei No Zap ou aqui? Que eu não tô vendo, não. aqui no Zoom. Ah. Sara Andrade, alguém tem visto? Quer saber se ela enviou, Franklin? Não, eu quero saber se ela tá por aqui. Ah. Não, e se ela enviou também, né? Ela enviou, que eu fiz o trabalho junto com ela. Não é trabalho não, meu amor. É as atividades. As atividades. Sim, eu fiz com ela. Quem é que tá falando? Laila. Ué. O tio é do livro? Será que ela botou o nome? É o livro, Pedro. Tá, deixa eu colocar aqui uma coisinha, depois eu vejo o Sara Andrade. Tá bom. Vamos lá pro B. Antônio. Tá por aí? Alguém tem notícia? Não. Beatriz. Também não. Davi. Davi também aqui. Então, Diego. Eduardo. Eric. Ô, professor, Quem é que tá falando agora? Matheus, aqui, do primeiro B mesmo. Ó, eu não sei se vale falar, mas esse pessoal, eles me perguntaram quais os negócios. Eu acho que eles fizeram, pelo menos o Diego e o Eduardo fizeram. Eric também. Mas eles me Eles mandaram no sempre Zap costumam ainda fazer isso. não. Ah, então tá. Mas eles não estão por aqui. Franklin, Talvez eles me mandaram de ontem para hoje, eu não olhei ainda. É isso que pode ter acontecido também. ô Franklin, Oi. essas tarefas aí do SAS, tá no Alunos Book ou tá no SAS? Não, eu não tenho tarefa no SAS, não. Do SAS nós fizemos só o nosso VHA. Eu tô conferindo, o pessoal me mandou as atividades do livro. Aham, mas essa AV2 aí tá no Alunos Book? Ah, você tá olhando aqui da minha tabela aqui? Sim, sim. Ah, não, esquece essa tabela aqui. Essa tabela eu peguei emprestada com o Danilo, porque ele já tinha feito prontinha. Ah, Eu não apliquei ô, tudo isso aqui que ele aplicou, professor, não. por que Ah. que aí tá... Hã? Ô, só uma pergunta aqui. Aí tá falando que eu fiz 12 atividades, professor? Aqui tá falando o quê? Aí, tá falando que eu não fiz o SAIS 1 e a avaliação Meu 2 e o Deus do SAIS 2 e a céu. avaliação Ó, presta 2. atenção. Esquece dessa tabela aqui. Essa tabela aqui eu Ah, peguei tá. emprestado com o Danilo, Ah, ok? Eu só tô usando a tabela de Danilo, tá? Esquece isso aqui. Essas não. anotações é de Danilo, não é minha, não. A minha é só essa primeira Ah, aqui que eu tô conferindo o livro, porque é o VHA eu vou olhar depois. Entendeu? pode. Beleza. Eric, vou botar uma interrogação, porque depois eu vou olhar então. Júlia. Júlia. Gente, o povo não fala, não? Queria tanto que falasse. Júlia, deixa eu dar aqui a interrogação. Pedro Flores. Pietra.
Samuel. Não. Vitor. Vou enviar hoje. Vitor, né, que tá falando. Isso. Gente, é para ontem, tá? Hoje antes de meio-dia. Júlia. Júlia não, né? Então tá bom. Ok, gente. Hoje à tarde eu espero que já tenha tudo... Já esteja tudo no sistema. Quem não me enviar as atividades, eu vou deixar a nota em aberto. Deixa eu só compartilhar o nosso livro aqui para a gente começar a nossa aula. Qual foi o último capítulo que nós paramos? Capítulo Pedro, 9. Capítulo 9. Ok. Ah, é verdade. Foi no 9. Nós falamos... Deixa eu ver aqui. Nós falamos das religiões dos três, o conceito da visão. Nós paramos aqui, nós chegamos a falar aqui a 69, sim, né? Nós paramos aqui, não foi? O conceito de Deus na visão das filosofias gregas antigas. Foi Isso. isso mesmo. Ok. Então, tá tudo certo. Vamos continuar aqui então, gente. Então, nas aulas passadas, nós começamos a falar sobre o conceito de transcendente e imanente, né? Que é essa ideia do tocar, do que é físico e do que é metafísico. E vimos que esses conceitos do Deus que nós compreendemos, entendemos, tá bem próximo da nossa realidade, né? E aí, quando a gente começa a falar sobre esse conceito de Deus, nós vamos ver que existe também um Deus dentro das filosofias da Grécia Antiga, né? Qual seria o ponto de vista do Deus, né? Desse ser todo-poderoso dentro dessas concepções filosóficas da Grécia Antiga, tá? Quando a gente olha dentro do ponto de vista da filosofia e falamos sobre a questão de uma realidade transcendental, nós começamos a compreender principalmente a partir da filosofia platônica. Platão que vai falar muito sobre essa questão da transcendência, ok? Então, nós já falamos um pouco sobre esse filósofo, né? Sobre Platão. Falamos que ele faz uma divisão entre o que seria a realidade sensível e a realidade inteligível. De certa forma, ele descarta muito o conceito da realidade sensível, que ele fala que a nossa sensibilidade nos engana o tempo inteiro, né? Então, querendo ou não, a realidade de Platão se transforma e ela ganha base numa forma dualista, né? Que é isso que nós estamos falando aqui. A dimensão sensível, sujeita às transformações, captadas pelos sentidos, e aquela que é inteligível, que seria a imaterial, que seria a imutável e que seria aquela captada pelo nosso intelecto. Então, nessa dimensão inteligível, nessa dimensão que está longe do mundo da sensibilidade, que está longe do mundo físico, encontra-se as ideias. Porque, para Platão, as ideias seriam um conceito do perfeito, é a ideia do perfeito, tá? Que ele chamaria, então, sobre a ideia do bem. Então, a ideia do bem encontra-se no plano metafísico e não no plano físico. Né? Encontra-se naquele local onde a gente só consegue ter acesso através do nosso intelecto e da nossa racionalidade, tá bom? O que seria essa ideia do bem perfeita de Platão, então, né? Primeira coisa que nós temos que compreender é o seguinte, que quando nós falamos, né, das ideias que nós temos em comum, elas, de certa forma, elas têm uma relação entre elas. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente entende, as coisas que nós compreendemos no nosso dia a dia, elas se correlacionam entre elas, tá? Então, as ideias, elas têm uma essência que traz uma
proximidade, algo em comum entre elas, tá? Então é essa a essência que Platão chama de ideia do bem, ok? Que seria a ideia suprema em cima de todas as coisas. E para ele é a base da explicação de tudo. Então vamos lá. Platão fala: mundo sensível, mundo inteligível. O mundo sensível são conceitos que não estão estruturados numa ideia perfeita. A perfeição, o bom, o correto, só se encontra no mundo inteligível, que é o mundo do transcendente, que é o mundo daquele que a gente não tem contato, ok? Então essa ideia do bem, a ideia da perfeição, encontra-se no mundo inteligível. Tem essas duas relações, né? Por isso que Platão é chamado de filósofo da dualidade, porque para ele tudo está dividido, né? Entre o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo sensível e o mundo inteligível. E é dentro desse mundo inteligível que a gente encontra a ideia perfeita do bem, tá? Deixa eu destacar aqui. Arthur Pandolfi colocou presente aqui. Deixa eu ver. No final da aula eu faço uma rechamada. Vitor Andrade. Você me escutou, Arthur, da atividade? Ah, não, então tá bom. Tá ótimo, Arthur, já tá bom. É, eu que não vi mesmo. Deixa eu ver se lá para cima. Tá bom, Arthur, então tá bom. Me desculpa, tá? Ah, então tá bom. Passando, hein? E aí, gente, quando o Platão continua ilustrando e falando muito sobre essa questão da divisão do mundo sensível do mundo inteligível, né? A base da metáfora, a base do exemplo, né, de Platão encontra-se na alegoria da caverna de Platão, que nós já falamos muito sobre isso, né? Nós já vimos vídeos que explicavam sobre a alegoria da caverna de Platão. Alguém nunca ouviu falar da alegoria da caverna de Platão? Eu já passei para vocês umas 500 vezes aquele vídeo, né? Que exemplifica o conceito da alegoria da caverna de Platão, né? Então, aquela ideia das pessoas estarem ali presas, né? E projetando-se, a própria visão da alegoria da caverna de Platão, das pessoas estarem ali, os que se encontram dentro da caverna, seriam aqueles que estão presos ao mundo sensível, à sensibilidade, e não ao mundo inteligível, ok? Então, o que seria interessante, o que Platão fala ali dentro da sua construção da sua ideia, é que esse mundo sensível, na verdade, nós temos encontro com uma realidade distorcida, que aquilo é uma ilusão. Então, nós precisamos nos libertar das correntes, de maneira metafórica, falando mais uma vez, para termos contato da luz do sol. Essa luz do sol é a ideia do bem, metaforicamente falando, ok? É o conhecimento verdadeiro.
Alguém com dúvida sobre a questão da alegoria da caverna de Platão? Não, né? Nós já falamos muito sobre isso. Só que vamos passar, porque aqui toca dentro do assunto. E aí qualquer coisa a gente precisava falar sobre isso, tá? Então, o conceito do sol dentro da alegoria da caverna de Platão é exatamente a ideia do bem. Quando a gente vê o videozinho lá que o camarada tem contato com o sol e ele fica assim, né? Imagina você tá a vida toda dentro de um quarto escuro. De repente você sai e tem contato com a claridade. O que que acontece? Você fica, né? Dá aquela coisa. Esse primeiro contato é ter contato com a ideia do bem, tá? Ou seja, querendo ou não, os raios correspondem às ideias. Elas, no primeiro momento, a gente pode até estranhar aquilo, ter contato com a realidade, mas com o tempo a gente vai se acostumando, não é? Ou seja, quando a gente fala sobre essa ideia do bem, quando Platão fala, né, ou a doutrina, ele chama essa ideia do bem de uno, tá? Que é o princípio do mundo inteligível. Né? Quem é esse uno, gente, no conceito de Platão? Deus, ok? Então, é nesse sentido que ele constrói. Ele não é o Deus cristão, não é o Deus de Jesus Cristo, mas é o Deus poder, é o Deus que existe lá, né? É um Deus que existe uma força que controla tudo isso, que se encontra, que se apresenta dentro desse mundo inteligível, que ele chama aqui de Uno. Vou até marcar aqui logo. Ó, a ideia do bem é chamada de Uno, ok? Tá, botou leite? Botou, obrigado. E aí o grande questionamento, né, que a gente fala é o seguinte, né? Como é que pode, né, um mundo inteligível criar um mundo físico? Qual é a lógica disso tudo, né? E aí seria necessário a primeira coisa que a gente tem que falar, né? Vou até marcar aqui também, que aí é o questionamento que se fica, né? Ele fala que a criação do mundo sensível ela vem através do mundo inteligível. E aí, primeira coisa que Platão fala é o seguinte: olha, seria necessário que houvesse uma mediação entre o mundo inteligível e o mundo sensível, tá? Então, para Platão, quem faz essa mediação é aquele que ele chama de demiurgo, né? Que é o conceito de Deus propriamente dito, né? Ele seria um Deus que constrói as coisas, né? E essa construção do mundo, das ideias, estão relacionadas no mundo sensível. Mas tem ele chama de demiurgo, né? Que é o artífice, é aquela pessoa que vai encontrando. Então, existe um modelo inteligível e uma cópia desse modelo, que é o mundo sensível. Então, a gente fala bem assim, cavalo. A ideia de cavalo é uma ideia perfeita que está na nossa mente. Então, segundo Platão, lá no mundo inteligível existe a concepção perfeita do cavalo. E o que nós vimos aqui é uma cópia do cavalo, porque o perfeito encontra-se na ideia e não na sensibilidade. Esse demiurgo, então, ele fala assim: ó, há um modelo no mundo inteligível e uma cópia desse modelo que encontra-se no mundo sensível, que é o artífice. Quem é o artífice? É esse que ele chama de demiurgo aqui, que é o Deus que constrói esse mundo, né? O mundo inteligível, então, seria um mundo eterno, tá? É o mundo da inteligência. O mundo sensível, né, foi criado num período do tempo. Qual então é o intuito que a gente poderia perguntar assim, por que esse artífice, esse demiurgo, esse Deus criou o mundo sensível, né? Seria ou por que existe o mundo? Então Platão fala que por bondade, né? Deus criou o mundo por bondade, por amor ao bem.
aqui é uma citação de Platão, né, que ele fala, então, porque Deus, querendo que todas as coisas fossem boas e, à medida do possível, não fossem más, tomou tudo quando havia de visível que não se encontrava calmo, mas se agitava de forma irregular e desordenada, e o fez passar da desordem para a ordem. Então, é o conceito dele que ele fala. Aristóteles, ele vai ter um outro conceito em relação a essa realidade transcendente, ok? Então, Platão fala do mundo sensível e inteligível, fala desse demiurgo, desse uno, desse ser transcendental, que por bondade cria o mundo sensível, ok? Aristóteles ele vai buscar um caminho um pouquinho diferenciado em relação a isso. Ele vai desenvolver uma ideia onde a realidade transcendente ela é responsável pelo mundo sensível, né? Mas ele considera que existe um primeiro motor, que seria o princípio, que seria a causa primeira de todo o movimento do mundo. Por quê? A construção da filosofia aristotélica, ela baseia-se muito no conceito de causa e reação. Toda causa tem uma reação, toda causa tem uma reação. Então, Aristóteles fala o seguinte, que o mundo e que as coisas que acontecem no mundo é como se fosse uma fileira de dominó. O que acontece com uma fileira de dominó? Quando você derruba uma peça derruba outra, e assim vai acontecendo um movimento em cadeia. Não é isso? E aí, ele fala que... Aí, ele constrói esse conceito, essa ideia da filosofia, que tudo tem uma causa e uma reação. E aí ele questiona assim, mas quem é que derruba a primeira pedra? Quem é que faz o primeiro movimento? Esse primeiro movimento é aquilo que ele chama do primeiro motor. E é daí que vem o conceito da construção de Deus, tá? Deixa eu aqui encontrar. Então ele chama de motor imóvel, né? Motor porque é o que transforma e imóvel porque é a primeira causa. Esse motor imóvel, então, gente, é a ideia de divino, né? É a ideia de Deus. Seria o transformador das coisas. Espera aí que esse aqui ficou meio confuso, aqui, essa marcação. É muito interessante que nós falamos sobre esse conceito do divino, tanto de Platão como de Aristóteles, que a gente não relacione essa ideia de Deus, do divino, que nós estamos debatendo, discutindo aqui agora, com o nosso Deus cristão, tá? Porque o Deus cristão, ele é aquele que ele é transcendente e imanente ao mesmo tempo. O nosso Deus, ele é diferente do Deus de Aristóteles e do Deus de Platão, tá? Então é até interessante que a gente destaque aqui, ó. Vale ressaltar. Não, a gente não pode confundir, porque são conceitos completamente diferentes, tá? Quando a gente constrói, né, essa ideia de Deus, esse Deus da compaixão, né? Então, o nosso Deus ele é um Deus que faz o bem ao homem, é um Deus que veio para nos salvar, é um Deus diferente, tá bom? Ele se constrói de uma maneira completamente diferente. Mas aí o que a gente chegamos assim no finalzinho do nosso capítulo e podemos começarmos a nos questionar qual é a importância da compreensão das visões da ideia de imanente e transcendente, né? Quando a gente começa a trabalhar sobre essas questões e essa mudança de visão ao longo da história da humanidade, né? Conforme vai mudando a maneira como nós nos relacionamos com os deuses, muda-se também a relação do sentido da vida humana.
e do sentido do universo. A religião dá muito sentido para como que a vida é construída, tá? Então, quando a gente pega na primeira visão, o sentido é humano, né? Que ele é criado, ou seja, na primeira visão, o sentido é humano e ele é criado pelo próprio ser humano. Na segunda, o sentido ele é extra-humano, mas o ser humano, de alguma forma, participa. Muda, então, portanto, a forma como se enxerga a própria vida humana no universo. Então, a maneira como nós temos contato com o conceito e com a ideia e com a transformação, se o nosso Deus é imanente ou transcendente, se nós temos contato com ele ou não, se nós acreditamos ou não, e a maneira como nós temos contato com essas visões do imanente e do transcendente, influencia diretamente como nós nos correlacionamos, como nós construímos a nossa sociedade no dia a dia, como nós construímos o nosso conceito daquilo que nós vimos como certo ou como errado, como nós nos posicionamos politicamente, como nós nos posicionamos em relação à nossa vida como um todo. Então, quando a gente constrói e quando nós debatemos todo esse conceito que nós falamos ao longo do nosso capítulo sobre as ideias de transcendente e imanente, nós vamos ver que isso vai se construindo de maneira diferente ao longo da história. E o importante disso tudo é que a maneira como nós vamos tendo um contato e vamos entendendo esse processo vai nos modificando, né? Vai modificando a sociedade, vai modificando o indivíduo e a maneira como nós nos relacionamos. E isso, gente, isso é tudo, né? Entendermos a sociedade como um todo. E a maneira como nós nos correlacionamos é a base de todo tipo de conceito como entendimento geral, tá bom? Aqui nós já temos as nossas atividades, que com certeza vocês vão ter que fazer. Eu vou aproveitar aqui que nós terminamos o livro aqui e vou fazer uma rechamada para ver se o pessoal que não me respondeu se está por aí. Pandolf, vou colocar aqui um ok interrogação, que quer dizer que ele já vai me enviar. Henrico tá aí? Apareceu aqui no chat? O Henrico não, né? Eu vou botar um... Falta... Gabriel Dazi. Gonçalo. Tô chamando de novo, gente, porque pode ser que tenha entrado um pouquinho tarde, né? Matheus. Pedro vai mandar. Tá falando comigo? Não, Matheus Uneida. Ah, pode crer. Pedro não já foi. Rafael Cesana. Sara Andrade, ok. Que lá ela falou ali, né? Deixa eu até escrever aqui. Beatriz. Davi. Diego vai enviar até meio-dia. Tá, deixa eu colocar aqui. Diego vai enviar até às 12. Ok, Diego. Eduardo. Também vou, Franklin. Vai enviar. Ok, ótimo. Eric. Eric nem aí, não. Deixa eu botar aqui, Eric. Eric aqui. Júlia. Júlia Kozlop. Pedro. Pedro também não tá aí, né? Pietra. Vou enviar também. Tá, deixa eu escrever aqui. Vai enviar. Pietra vai enviar. Samuel.
Vitor? Vou enviar. Tá ok. E Júlia Araújo? Gente, então é isso, tá? Nossa aula de hoje. E a gente se vê semana que vem, tá? Por favor, o pessoal que tá me devendo atividade, quem puder entrar em contato aí com o pessoal para falar, para me enviar as atividades, que me envie, tá bom? Abraço para vocês.